Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer mais um vídeo do quadro, uma playlist que tava meio jogada de lado aqui no canal, tava dando uma olhada no canal e tal. Mais um vídeo do quadro DC Origins, né? Eu trago a origem de algum personagem aqui, assistam ali a playlist, né? Tem ali do Adão Negro, tem o Senhor Destino, tem o Authority e tem mais um que eu não me lembro tal. E agora vamos falar do Monstro do Pântano, que é um personagem que vai ter um filme aí no DCU, né? E vou falar aqui basicamente a origem do Monstro do Pântano, quando ele surgiu. Os escritores que marcaram o Monstro do Pântano, você tem o Len Wein no começo, você tem o Alan Moore. O Len Wein começou tudo, né? Você tem o Andy Deagle, você tem o Mark Millar, o Grant Morrison com o Mark Millar. Você tem alguns desses escritores. O Monstro do Pântano é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que esse lance de terror é fantástico. Um dos melhores quadrinhos do Monstro do Pântano é a fase do Alan Moore. A Panini tá publicando aqui em edição de luxo, né, se eu não estiver enganado, o que torna o quadrinho cada vez mais caro, né? Eu não sou muito a favor de edição absoluta, porque, mano, o preço sobe muito. Monstro do Pântano é um legado de The Rip, um monstro da Era de Ouro que se desdobrou em um amontoado de referências e plágios. O modelo para todos os homens do pântano é uma história curta de Theodore Sturgeon, de 1940, que apresenta um homem que morreu no pântano, mas ressuscitou como uma criatura formada por vegetação meio apodrecida para se vingar. Inspirado nessa história, a revista Human Periodicals, publicação de Alex Hillman, trouxe o primeiro homem do pântano dos quadrinhos, The Rip, 1942. Começando com um vilão menor, criado por Mott Leave e Harry Stein, The Rip logo se tornou um personagem recorrente nas revistas Airboy Comics, até o título ser cancelado em 1953. O cientista Alex Olsen, vítima da explosão de um laboratório causada pelo seu colega Damian, os elementos químicos combinados ao pântano onde Olsen afunda e transformam em uma criatura planta monstruosa. O monstro mata Damian, mas não é reconhecido por Linda, esposa de Olsen, e por isso retorna ao pântano. Essa é a origem do Monstro do Pântano da DC, criado por Len Wein e o artista Bernie Wrightson, que estreou em julho de 1971 na revista House of Secrets, número 92. Nos anos 80 veio a melhor fase do Monstro do Pântano, escrita pelo lendário Alan Moore. Não vou me alongar muito nessa fase, porque basta dizer que a sua edição inicial já rompeu com o código de ética dos quadrinhos, trazendo ao mesmo tempo mortos-vivos, decomposição, incesto, sexo e muitos outros elementos que deixaram a censura boquiaberta. Moore permaneceu no título por mais 40 edições, mais de 40, né? Essas edições foram exaustivamente publicadas no Brasil, publicadas e republicadas, né? E continua sendo publicada em formato de luxo pela Panini. Alec Holland era um jovem cientista que trabalhava juntamente de sua esposa, Linda, em um laboratório secreto nos pântanos da Louisiana, nos Estados Unidos. Ele estava desenvolvendo a fórmula biorrestaurativa, que ajudaria no crescimento de plantas e tinha potencial para acabar com a fome no mundo. A pesquisa de Alec começou a dar bons resultados e atraiu o interesse de Nathan Ellery, o líder de um grupo criminoso. Contudo, quando Ellery não conseguiu adquirir os direitos da pesquisa para si, mandou explodir o laboratório. Durante o atentado ao laboratório, Alec teve o seu corpo coberto pela fórmula e pegou fogo. Desesperado pelas chamas, Alex se jogou no pântano para tentar salvar sua vida, porém o que saiu das águas depois foi algo completamente diferente. Uma coisa aconteceu sob as águas do pântano. Não foi o mesmo Alec Holland que saiu do pântano. Seu corpo sofreu uma completa transformação. Passou a ser composto de matéria vegetal, praticamente uma planta ambulante. Provavelmente essa transformação tinha sido um efeito colateral da fórmula biorrestaurativa. Assim surgiu o Monstro do Pântano. Sentindo-se uma abominação da natureza, o monstro passou a procurar um meio de reverter o seu estado. Tempo depois, o Monstro do Pântano descobriu a verdade sobre si mesmo. Ele não era Alec Holland, nunca foi. Quando Alec se jogou no pântano para apagar as chamas que o consumiam, já era tarde demais. Seu corpo foi absorvido pelas plantas do pântano, que fizeram uma cópia da consciência do cientista, e então assumiram uma fórmula
humanoide. Portanto, o monstro do pântano era apenas uma planta que pensava e lembrava ser Alec Holland. O verde é uma força elemental que liga todas as formas de vida vegetais do planeta Terra e que existe desde os primórdios do planeta. Quando a primeira planta ganhou vida, juntamente com o verde também surgiram os elementais, cujo propósito é a defesa e proteção da vida vegetal. Eles aparecem na Terra quando o verde sente que as vidas das plantas estão sob algum tipo de ameaça. O monstro do pântano é um desses elementais, o representante do verde nos tempos atuais. Antes dele existiram muitos outros, sempre surgindo em momentos de necessidade para a vida vegetal do planeta. E agora os poderes do monstro do pântano. Fisiologia vegetal. O corpo do monstro do pântano é completamente constituído de matéria orgânica vegetal e por isso possui as mesmas características fisiológicas de uma planta. Isso quer dizer que ele é capaz de se sustentar através de fotossíntese sem ter que consumir qualquer tipo de comida. Super força. Sua força é diretamente influenciada por sua conexão com a terra, o que faz com que seja capaz de erguer pesos centenas de vezes mais pesados do que si mesmo. Em adição a isso, sua força também pode ser aumentada pelo verde, fazendo com que seu nível de força seja incalculável, desde que o verde esteja em boas condições e saudável. Controle elemental sobre as plantas. Seu principal poder como um elemental é o controle que possui sobre todas as formas de vida vegetal, através de clorossínese. O monstro do pântano é capaz de controlar as plantas ao seu redor, fazer com que elas cresçam rapidamente, mudem de forma e até mesmo criar clones de si mesmo que respondem aos comandos. Também consegue alterar a quantidade e a forma das plantas que compõem o seu corpo, podendo crescer ou diminuir de tamanho, assim como criar uma armadura ou mesmo asas. Projeção astral. O monstro do pântano consegue fazer uma ligação direta entre sua mente e o verde. Dessa forma, sua consciência consegue abandonar seu corpo e ir para qualquer parte do planeta e ocupar um novo corpo gerado com as plantas desse lugar. Imortalidade. Como uma extrapolação desse último poder descrito, o monstro do pântano consegue atingir a imortalidade, desde que exista qualquer vestígio de vida vegetal no universo. Ele consegue enviar sua consciência até essa planta e viver através dela. Essa é a origem mais clássica do monstro do pântano, que é antes mesmo dos 952. E tem um adendo importante aqui. Enquanto os demais pantanosos caíram no ostracismo de outras editoras que surgiram na mesma época, ou até mesmo o próprio The Rip, lá dos anos 40, que começou tudo isso, o Monstro do Pântano foi revolucionado pelas mãos do gênio Alan Moore. A saga do Monstro do Pântano que subverteu sua própria origem, que ele nunca foi um homem. Ele era uma planta que acreditava ser um homem. Distanciou-se completamente da forma original dos demais monstros, sem falar que revolucionou os quadrinhos e originou o selo Vértigo. Foi nas HQs do Monstro do Pântano que começou o lance da Vértigo, que era uma HQ muito violenta, tinha muita coisa de nudez e tal, e aí a DC resolveu criar um outro selo para esse tipo de história. Lá, os demais monstros foram esquecidos pela poeira do tempo. Não tinha como concorrer mesmo com a verdadeira obra-prima que o Alan Moore fez, não é mesmo? Depois de falar tudo isso sobre o personagem, contar a origem do Monstro do Pântano, lá atrás, a House of Secrets, criado pelo Len Wein, a fase do Len Wein é ótima, aí você tem a fase monstruosa do Alan Moore, enfim. Teve outros grandes escritores que passaram pela fase do Monstro do Pântano. E o personagem ainda teve ótimos escritores assumindo seu título. Tem a fase do Grant Morrison, o Mark Millar, tem a fase do Andy Deagles. A fase do Alan Moore, ela meio que ofusca todas as outras fases, mas eu aconselho muito a pegar a fase do Len Wein, por exemplo, que é uma fase ótima. Aliás, é o início, né? Se você quiser conhecer o Monstro do Pântano, é por essa fase que você tem que começar, muito provavelmente. Bom, é muito legal o Monstro do Pântano, ele é um personagem muito massa. Os quadrinhos do Alan Moore, que tá saindo agora, eles estão caros, porque é aquela coisa de edição absoluta. Cara, é preço de ônibus, tá ligado? Porque é edição, aí vem numa caixinha e tem a linguinha pra separar as páginas. Eu como colecionador, eu acho isso massa, acho. Se é um quadrinho que eu não tenho e eu sei que é bom, eu vou atrás, certo? Mas eu evito de comprar esses quadrinhos porque é caro, mano. Às vezes compensa você comprar um ônibus por exemplo, tem um ônibus do Authority, custa 200 e poucos reais, tem 1000 páginas, capa dura e tal. É mais barato do que você comprar uma edição do Monstro do Pântano do Alan Moore se eu não estiver falando besteira. Então tem algumas edições absolutas, tem Justiça Absoluta, Reino do Amanhã Absoluta, tem o Asilo Arkham, às vezes eu fujo disso e pego uma edição americana,
Que tipo, vai estar ali 90 conto, é tudo em inglês, capa cartão, beleza, mas eu quero ter a história. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o Monstro do Pântano, o que você acha desse personagem, como você conheceu esse personagem. Tem o filme do Wes Craven, que é uma tosqueira, é uma trecheira desgraçada esse filme, mas eu vou trazer aqui nos piores filmes do mundo talvez, ou... sei lá, acho que vai ter que entrar nos piores filmes do mundo, mas é engraçado porque é o Monstro do Pântano. É aqueles filmes que são ruins, mas você se diverte. Tem quantas Sexta-feira 13 não é assim, quantos Halloween não é assim que eu assisto e adoro, tá ligado? E acho que faz parte, o Monstro do Pântano entra nessa balela aí também, mas deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, se você gosta desse tipo de vídeo de origens e qual personagem você gostaria que eu trouxesse aqui no canal pra fazer uma origem no estilo aqui desses vídeos que eu tô fazendo, beleza? Comenta aí embaixo, tamo junto, até a próxima.